Bom, então relembrando esse exercício, vamos lá, vamos ler. Observe o gráfico da função y igual a seno de x, desenhado no intervalo de 0 a 4π. Então, observem lá que a curvinha começa no 0 e ele foi até o 4π. Neste gráfico estão assinalados 4 valores de x, que são soluções da equação seno de x igual a menos meio no intervalo considerado. O intervalo considerado é o desenho da curvinha de 0 a 4π. Olha lá no menos meio, na reta y. Então, aquele pontilhado vermelho, quando ele encontra com a curvinha do gráfico, ele é uma das equações uma das soluções dessa equação. Então, olha lá, quando ele bate na primeira vez ali no gráfico azul, tá marcando o quê? Depois continua o pontilhado, ele bate uma segunda vez, intersecta, né? Uma segunda vez no gráfico azul, olha o que tá marcando. E assim ele vai até interceptar de novo no gráfico e de novo. Então, são 4 pontos que são soluções desse gráfico para o ponto de menos meio. E é isso que está perguntando ali embaixo. Ó, quais são esses pontos no menos meio? Ótimo! E olha embaixo agora, determine os valores de x que resolvem a equação seno de x igual a meio no intervalo de 0 a 4π. No intervalo de 0 a 4π, no menos meio, está assinalado. Vocês vão responder na primeira perguntinha. Na segunda pergunta, ele quer no meio. O meio é lá na reta y, na parte positiva. Imaginem esse mesmo pontilhado que está em vermelho no menos meio, se nós fizermos ele no meio, no positivo no y. Faz aquele pontilhado e vê que ponto que é que está interceptando no gráfico azul, na linha azul. Também são 4 pontos. Que pontos são esses? O segundo exercício. Calcule a altura relativa à base de um triângulo isósceles de lados 10, 15 e 15 centímetros. Primeiro, relembrando que é um triângulo isósceles. Iso, 2, significa 2. Então, ele tem 2 lados iguais. Ah lá, um lado AD medindo 15 centímetros e o lado AC também medindo 15 centímetros. Temos a base de DAC que mede 10 centímetros. A altura de um triângulo isósceles, ele fica bem no meio, na mediana da base DC. Então, aquele ponto B ali, ó, B de bala, ele está dividindo o ponto DC ao meio, certo? Então, se ele está dividindo 10 ao meio, quanto vale a medida do D até o B e do B até o C, certo? É essa medida que nós vamos usar como base do triângulo retângulo. Então, repartam esse triângulo ao meio. Nós temos ali a medida 15, que é a hipotenusa. Nós temos o ladinho BC, que é a metade de 10. E nós queremos saber a altura. Olha só, triângulo retângulo, temos 2 lados e queremos saber um deles. Quem se lembra do teorema de Pitágoras? E aplicando ele, vocês conseguem descobrir a altura desse triângulo. Este próximo exercício também quer a altura relativa ao lado BC do triângulo abaixo. Mesma coisa, triângulo isósceles, 2 lados com a mesma medida. Nós temos a base lá, ó, que todinha ela mede 12 centímetros. Mas para saber a altura, nós vamos repartir esse triângulo ao meio e daí nós vamos ter 2 triângulos retângulos iguaizinhos. Então, temos a hipotenusa que mede 10. Temos um ladinho embaixo lá, né? Metade de B lá, metade de 12 centímetros e queremos saber a altura. Pitágoras nos visitando novamente. O próximo exercício, vamos ver. Um avião decola
percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Olha lá o ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida pelo avião em metros olha lá, ele quer saber a altura depois do avião ir subindo 1000 metros. Então vamos ver o que nós temos ali. Um triângulo retângulo, temos um ângulo de 30 graus. Nesse triângulo retângulo, aquele 1000 metros representa quem? Representa a hipotenusa. E nós queremos saber a altura. Num triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é 1000, e queremos saber o cateto x. Em relação ao ângulo de 30 graus, o cateto x é o cateto oposto. Então, nós queremos saber o cateto oposto e temos a hipotenusa. Então, nós temos o có de cateto oposto, có, e o i de hipotenusa. Então, nós temos o corre. Quem que corre? Quem está sem sono. Então, nós vamos utilizar a fórmula do seno. Seno de 30 graus. Então, coloca lá, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Substitui os valores. Multiplica em cruz e vocês vão achar o valor de x. Lembrando que para saber o seno de 30 graus é só cantar aquela musiquinha legal. No próximo exercício, quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com o comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Olha lá o que nós temos. Nós temos um ângulo de 45. Esse cateto que está colado, ligado ao ângulo, é o adjacente. A palavra adjacente significa ligado a. Então, nós temos o cateto adjacente e nós queremos saber a altura da árvore, que em relação ao ângulo é o cateto oposto. Então, nós queremos o có e nós temos o K, cateto adjacente. Então, dá coca. Tem gente que gosta de coca. Se é tangente, é tangente. Tangente de 45 graus é igual ao oposto que nós queremos saber, dividido por 15. Para saber a tangente de 45 graus, canta a musiquinha. Façam as substituições, regra de 3, e vocês descobrem a altura da árvore. Nesse outro exercício, olha, observe a figura e determine o comprimento da rampa. Tem uma rampa ali para o carrinho subir. E essa rampa nada mais é do que a hipotenusa daquele triângulo retângulo ali, em que nós temos a altura, que mede 1,5. Então, veja bem, se eu tenho a altura, que é cateto o quê? Oposto do ângulo de 30 graus, então é o có. E eu quero saber a hipotenusa, a ri, então é corre, de novo sem sono, seno de 30 de novo. Substituição, multiplicação em cruz e descobre o comprimento da rampa. Nesse outro exercício, nós vamos para circunferência inscrita dentro de um quadrado, ou seja, circunferência está colocada dentro de um quadrado. E ele pede para determinar o comprimento da circunferência inscrita nesse quadrado. E fala que o lado do quadrado mede 8 metros. Bom, então vamos lá. Pediu o comprimento. Qual mesmo que é a fórmula do comprimento da circunferência? Aqui, nossa primeira fórmula. Comprimento C é igual a 2 vezes o π vezes o r. Ou seja, o comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Bom,
Se a gente separar esse 2πr, nós podemos deixar ela escrito assim, ó, comprimento é igual 2rπ, que é a mesma coisa. Deixei o r junto com o 2. Para quê? Para mostrar que 2 vezes o r, 2 vezes o raio. E o raio mais o raio, ele dá o diâmetro. Então, nós podemos escrever a fórmula do comprimento da circunferência dessas 3 maneiras que estão aí. E para nós é mais simples, quando nós temos esse tipo de exercício, a última formulazinha aí, ó, que o comprimento é igual o diâmetro vezes o π. Diâmetro que é 2 vezes o raio, certo? Então, olha, se nós temos o lado do quadrado aqui e nós temos a circunferência dentro dele, o diâmetro dessa circunferência é exatamente a medida do lado do quadrado. Então, é só substituir o valor que nós temos do lado no lugar do diâmetro e nós vamos ter o comprimento dessa circunferência. Deem a resposta em radianos, que no caso é só substituir o d e deixar com o π, e depois substituam o π por 3,14 aproximadamente, e deem também a resposta em metros. Olha outro exercício aqui. A circunferência também está inscrita no quadrado, está dentro do quadrado. E agora ela está dando o raio e quer saber também o comprimento da circunferência. É como o exercício anterior, lembrando que lá nós tínhamos o diâmetro, aqui nós temos o raio. E que 2r, ou seja, 2 vezes o raio, é o diâmetro. A mesma coisa do exercício anterior. Substitui na fórmula, dá a resposta em radianos e depois substitui o π por 3,14 e dá a resposta em centímetros. Agora, esse outro exercício, a circunferência não está inscrita. Ela está circunscrita, ou seja, agora é o quadrado que está dentro dela e está pedindo o comprimento aproximado dessa circunferência e dá as medidas do lado do quadrado. Então, vamos lá. Nós sabemos que o comprimento é igual o diâmetro vezes o π, certo? Só que nós não temos o diâmetro, mas se nós formos observar, esse quadrado, a diagonal dele, que vai de uma ponta até a outra, ela passa pelo centro da circunferência, olha. Então, a diagonal do quadrado tem a mesma medida que o diâmetro da circunferência, que é o que a gente precisa. Só que o exercício não dá, mas ele divide esse quadrado em 2 triângulos retângulos. Então, nós temos como calcular esse diâmetro, essa diagonal do quadrado. É só também calcular utilizando a fórmula de Pitágoras. Olha lá, a hipotenusa ao quadrado, que no caso está representado pela letra D, é igual um ladinho ao quadrado mais o outro ladinho ao quadrado, que na verdade é 15, certo? Faz o cálculo, determina o D, que é a hipotenusa, que também é a diagonal do quadrado e que também é o diâmetro da circunferência. Aí é só substituir na fórmula do comprimento da circunferência, que é diâmetro vezes π. Dê a resposta em radianos e também a resposta substituindo o π por 3,14 e dê a resposta em centímetros. Agora, nós temos um exercício misturado. Olha só, observe a figura. Nela estão representados um quadrado e 2 círculos. Um está inscrito e o outro circunscrito ao quadrado. Determine o comprimento dos 2 círculos, sabendo que a medida do lado do quadrado é 18 centímetros. Então, olha lá. Primeiro, o círculo vermelho, que ele está inscrito. Se nós sabemos que a medida do lado do quadrado é 18, então nós já temos a diagonal ali, ó. O diâmetro, aliás, o diâmetro da circunferência vermelha,
que é o mesmo do lado da medida do quadrado. Então, é só substituir na fórmula do comprimento, achou o comprimento da circunferência vermelha, do círculo vermelho. E o círculo azul? Bom, agora o quadrado está dentro do círculo azul, mas nós sabemos que do ladinho B até o D do quadrado verde, nós temos a diagonal, que nada mais é que o diâmetro da circunferência azul. Então, pega essa diagonal do quadrado verde, aplica Pitágoras, igual ao exercício anterior, acaba determinando essa hipotenusa em Pitágoras, que é a diagonal do quadrado verde, que também é a mesma que é o diâmetro da circunferência azul. Aí é só substituir na fórmula do comprimento. Todos os exercícios façam em radianos e depois substitui o π por 3,14 e dê a resposta também em centímetros, ok?